Olá, estudantes da segunda série, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, Natan, nosso intérprete, para o nosso bate-papo sobre Napoleão Bonaparte, né? Eu tenho certeza que você já ouviu esse nome, né? Napoleão Bonaparte. Ele que assume o governo francês com o fim da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, esse importante movimento que ocorre no final do século XVIII, responsável aí, né, para pôr fim à Idade Moderna, o início da história contemporânea, e com o fim da Revolução Francesa, no ano de 1799, Napoleão Bonaparte assume o poder na França, né, e vai governar aí a França no início do século XIX, são 15 anos de governo napoleônico. Convido você a dar uma olhadinha no objetivo da aula, né? Compreender o expansionismo napoleônico e seu impacto sobre a Europa e a América. Então nós temos aí essa relação do expansionismo napoleônico, ele vai expandir o seu poder para além da França, vai alterar as relações de poder na Europa a partir do momento que ele passa a dominar outras nações e, claro, consequentemente, nós temos aí a relação do período napoleônico com a história da América, né, com a história do Brasil, como, por exemplo, a vinda da família real portuguesa, Dom João VI, Dona Carlota Joaquina, no ano de 1808. Então, convido você a discutir esse assunto tão importante juntos. Vamos lá, pessoal, né? Você lembra como podemos dividir as fases do governo de Napoleão Bonaparte, né? Trago aqui uma imagem para vocês de Napoleão mais jovem, né? Esse general estrategista aí do governo francês. E nós podemos, esses 15 anos de poder napoleônico, nós podemos dividi-lo, né? Então dê uma olhadinha aqui, né? Ele é dividido em duas fases. A primeira fase, a fase consular, o governo ele é exercido por 3 cônsules. Essa fase compreende ali de 1799 a 1804, né? O poder, embora fossem 3 cônsules, o poder de fato estava nas mãos de Napoleão Bonaparte, considerado primeiro cônsul, né? Nessa fase consular, Napoleão organiza a França internamente, né? Ele faz uma organização interna na França para posteriormente, na fase do Império, 1805 a 1815, canalizar o seu furor revolucionário para as campanhas externas, né? É um período marcado por guerras, portanto, a fase do Império, e disputas expansionistas, né? Napoleão vai então expandir o seu poder aí para outras regiões da Europa. Ali a imagem do Arco do Triunfo, construído por Napoleão Bonaparte em 1806, né? Para se autopromover, né? Para aí dar os méritos das vitórias expansionistas a Napoleão Bonaparte, hoje um dos principais monumentos, né, de Paris, ali quando se visita Paris, conhecer o Arco do Triunfo construído por Napoleão Bonaparte há mais de 200 anos, né? Napoleão cruzando os Alpes, né? Essa imagem, Napoleão vai trabalhar bastante com a questão das imagens, dessa representação de imagens sobre a figura de Napoleão. Então a gente vê aí Napoleão, né, o seu cavalo cruzando os Alpes, uma imagem aí que vai ser difundida na França e para além da França. Essa pintura do Jacques-Louis David, um dos pintores mais representativos da Revolução Francesa e da história da França no início do século XIX, né? Então, acredito que você já tenha visto essa imagem, nós temos aí uma relação dessa imagem com o líder da Revolução Haitiana, o Toussaint de Louverture, também retratado sobre um cavalo com vestes militares, né? Para dar essa impressão de imponência que é Napoleão Bonaparte, né? Dessa construção imagética de Napoleão Bonaparte. E aqui a coroação de Napoleão Bonaparte, né? Então, o primeiro período do governo de Napoleão Bonaparte é o governo consular. Então, Napoleão vai organizar internamente a França, vai criar ali algumas leis na França, vai organizar o sistema de pesos e medidas francês, vai criar uma moeda francesa, não havia, né, uma moeda única para todo o território francês. E em 1804, Napoleão Bonaparte vai ser coroado imperador da França. E daí a gente tem essa representação da coroação de Napoleão Bonaparte, aqui ao centro da imagem, Napoleão
coroando a sua esposa Josefine como imperatriz da França, né? Como será que Napoleão chegou aí a ser imperador da França, né? Tem essa fase consular e em 1804, através de um plebiscito popular, plebiscito é uma consulta popular, Napoleão Bonaparte então vai se tornar imperador da França, né? Então trago aqui, ó, com a sua popularidade em alta. Por que essa popularidade em alta, né? Porque durante o período consular, Napoleão Bonaparte vai adotar medidas para organizar a França. Podemos citar como essas medidas, né, ditas aí anteriormente, a criação de uma moeda francesa chamada de franco, criação do Banco Nacional Francês, né, nós vamos ter aí a padronização do sistema de pesos e medidas na França. Então, no período consular, Napoleão se volta para resolver os problemas da França. Em 1804, ele então realiza um plebiscito, ele pergunta aos franceses se os franceses o desejam como imperador. E devido à sua alta popularidade, uma vez que ele organiza a França internamente, ele tem o aval da população para então assumir o trono francês como imperador, isso em 1804, né? Então ele vai ter o título de cônsul vitalício, ou seja, cônsul para toda a vida em 1802. E a partir disso, ele então vai fazer o seu plebiscito e vai ser aclamado o imperador dos franceses. O Império Napoleônico foi marcado, portanto, por guerras e também por conquistas territoriais expansionistas, né? Então Napoleão agora, né, imperador, vai canalizar o furor revolucionário francês para as campanhas externas, ou seja, ele vai expandir os seus domínios para além das fronteiras da França, né? E isso vai ocasionar guerras principalmente contra a Inglaterra. A Inglaterra que havia, né, que tinha um poder econômico, um poder naval muito forte na época, e Napoleão vai se opor a esse poderio inglês. E ali uma representação, né, de Napoleão com as vestes de imperador. Né? Napoleão vai ser retratado, na maioria das vezes, com as vestes, né, do exército, de general, né, do cargo que ele ocupava, mas também vai ser retratado aí com as vestes de imperador, demonstrando todo o seu poder com relação ao domínio sobre a França e posteriormente aos países da Europa. Beleza? Trago aqui uma atividade, né, para a gente pensar um pouquinho. Ó. Era costume, desde os tempos medievais, os imperadores receberem a coroa das mãos do Papa. Napoleão mudou essa tradição ao retirá-la das mãos do Papa e ele mesmo coroar-se imperador. Em seguida, coroou sua esposa imperatriz, né? O que ele pretendia com esse gesto, né? De tirar a coroa da mão do Papa e se autocoroar. Vamos refletir sobre isso e a gente já faz a correção da nossa atividade.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Napoleão Bonaparte rompeu com a tradição, né, que era uma tradição desde os tempos medievais, do Papa coroar o imperador, né? Na sua coroação, ele retira a coroa das mãos do Papa e se autocoroa, né? A pergunta é, né, o que ele pretendia com esse gesto. Então, uma possibilidade aqui, né? Esse gesto significou o seu poder sobre a França, né? Napoleão está mandando um recado, que ele não vai baixar a cabeça para ninguém. Ele organizou a França no período consular e agora, no período imperial, ele vai exercer o seu domínio, né? Ao retirar a coroa das mãos do Papa, estava mostrando que não se submeteria a nenhum poder, nem interno, nem externo, nem da Igreja Católica, nem de outros poderes reais que existiam na Europa. E aqui Napoleão Bonaparte, né, coroando a sua esposa Josefine, né? Então essa é a ideia que Napoleão quer passar, que ele não vai se submeter a poder algum. E a partir disso, Napoleão então vai ter o seu expansionismo, né? Por terra, o exército napoleônico venceu vários inimigos, né? E inimigos numerosos e tão bem armados como o exército francês. Em pouco tempo, ele venceu seus inimigos, com exceção da Inglaterra, né? Napoleão Bonaparte não consegue vencer a Inglaterra. Aqui vai uma dica, pessoal. Quando a gente pensar na Inglaterra, a Inglaterra nunca, né, vai ter um excelente exército, por questão geopolítica. A Inglaterra é uma ilha. Neste período, a Inglaterra tinha uma excelente marinha, né, uma marinha mercante, uma marinha de guerra. E ela não vai, né, envolver-se em batalhas em terra com Napoleão Bonaparte, né? Então Napoleão não consegue invadir a Inglaterra neste período aqui. Ele vai invadir outras regiões da Europa, mas não consegue conquistar a Inglaterra, né? Vai invadir a Península Ibérica. Quando a gente fala em Península Ibérica, você vai lembrar de Portugal e Espanha, né? Quando a gente fala em Ibérico, Portugal e Espanha. Então, em 1807, diante das negativas de Dom João VI, quem era Dom João VI? Príncipe regente de Portugal, né? Ele ainda não era rei de Portugal, uma vez que sua mãe, Dona Maria, estava viva, mas ele era, de fato, quem governava Portugal, ele era o príncipe regente. Então, diante das negativas de Dom João VI em romper os acordos comerciais com a Inglaterra, Napoleão Bonaparte ordenou a invasão a Portugal. E a gente precisa analisar sobre isso, né? Napoleão Bonaparte, ele invade os países, ele, né, faz com que esses países rompam os seus contratos comerciais com a Inglaterra, ao passo, ou ao mesmo tempo, que a França não consegue ocupar o espaço da Inglaterra nas questões comerciais. A Inglaterra é o berço da Revolução Industrial, ela consumia matéria-prima, né, ela consumia os produtos agrícolas dos países da Europa, ao passo que ela vendia produtos industrializados. Quando a França napoleônica, né, domina esses países e proíbe o comércio com a Inglaterra, ela não consegue absorver a demanda, né, que a Inglaterra tinha de matéria-prima de produtos agrícolas. Então, vários países começam, mesmo que sob a ameaça de Napoleão Bonaparte, eles continuam o comércio com a Inglaterra. Ao continuar esse comércio com a Inglaterra, Napoleão invade esses países, né? Ele já havia invadido a Espanha, destronado o rei espanhol, e em 1807, devido a Portugal não aceitar o rompimento com as relações comerciais com a Inglaterra impostas pela França napoleônica, a França de Napoleão Bonaparte decide então invadir Portugal. É nesse contexto que a família real e a corte portuguesa, eles se transferem para o Brasil, né, transferindo a sede do Império Português para o Rio de Janeiro, isso no ano de 1808. E é claro que a transferência da corte portuguesa para o Brasil vai gerar impactos políticos, econômicos, culturais, né, urbanísticos aqui na colônia. O Brasil passa a ser sede do Império Português. Então vejam, percebam a relação da história da França napoleônica com a história do Brasil, com a vinda da família real portuguesa no ano de 1808, né? Trago aqui uma atividade para vocês, né? Quais os desdobramentos do expansionismo napoleônico para a história do Brasil? Uma questão fácil para que a gente responda e a gente já volta fazendo a correção.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Quais os desdobramentos do expansionismo napoleônico para a história do Brasil? Trago aqui, né, a resposta para vocês. Diante da resistência de Dom João VI em romper acordos comerciais com a Inglaterra, Napoleão Bonaparte então ordenou a invasão a Portugal, né? Para fugir do exército napoleônico, a família real portuguesa e a corte portuguesa fugiram para o Brasil, transferindo a sede do Império Português para o Brasil. Isso em 1808. Isso vai, claro, gerar profundas transformações aqui no Brasil. Pela primeira vez na história da América, um monarca europeu punha os pés em território americano. Isso vai gerar aí as transformações políticas, econômicas, sociais aqui no território brasileiro. Aqui para vocês a Europa sobre o bloqueio continental. Napoleão Bonaparte não conseguiu invadir a Inglaterra, então ele parte para uma estratégia de decretar um bloqueio continental. O que era o bloqueio continental, né? Ele proíbe, vejam só, os países da Europa continental a comercializar com a Inglaterra. Então aqui eu tenho uma linha do bloqueio continental. O que aconteceria com os países que furassem o bloqueio continental? Seriam, portanto, invadidos por Napoleão Bonaparte, como foi o caso de Portugal e Espanha e dos países aqui também mais próximo ao leste europeu. Quem rompe o bloqueio continental tem o seu território invadido por Napoleão Bonaparte. Como eu expliquei para vocês, Napoleão Bonaparte, a França não consegue ocupar a posição geopolítica e econômica da Inglaterra, que consumia matéria-prima, que consumia produtos agrícolas de várias regiões da Europa, uma vez que ela vivia o auge da sua revolução industrial. Então esses países se viam obrigados a furar o bloqueio continental, uma vez que a França não absorvia, né, a compra desses produtos agrícolas e de matéria-prima. Como esses países dependiam, né, na grande maioria eram agrários ainda e semifeudais, eles furam o bloqueio continental, têm os seus territórios aí invadidos por Napoleão Bonaparte. Isso vai gerar um antibonapartismo, né? Os países da Europa começam a criar uma aliança contra Napoleão Bonaparte, né? E essas guerras napoleônicas vão causar aí grandes distúrbios na Europa, né? Tanto na Europa como na América, né? Vai desestruturar as relações sociais políticas da América também. Os povos dominados pelo Império Francês passam então a reagir aos conquistadores. Na Espanha, por exemplo, a reação popular foi tão intensa que Napoleão Bonaparte foi obrigado a ceder o trono que havia sido ocupado por José Bonaparte para a família real espanhola, né? Então houve aí esse movimento anti-bonapartismo, contrário a Napoleão Bonaparte. Um dos países invadidos por Napoleão Bonaparte em 1812 é a Rússia. A Rússia se viu obrigada a furar o bloqueio continental para vender os seus produtos para a Inglaterra e Napoleão Bonaparte, então, né, em resposta a essa desobediência do bloqueio continental, invade a Rússia em 1812 com um poderoso exército, né? A Rússia vai se utilizar da técnica de terra arrasada. Ela tinha consciência que ela não venceria uma batalha militar contra Napoleão Bonaparte e a Rússia, então, ela recua para o interior do seu território, destruindo tudo aquilo que pudesse ser utilizado pelo exército napoleônico. Números aí nos indicam que dos 600 mil homens que Napoleão Bonaparte enviou à Rússia, cerca de 90% morreram em território russo, uma vez que tiveram que enfrentar o rigoroso inverno russo sem que houvesse alimentos, sem que houvesse um local para que pudessem abrigar esse exército napoleônico. Foi a estratégia, portanto, usada pela Rússia, a estratégia de técnica de terra arrasada, para vencer o poderoso exército napoleônico. E eu trago aqui para vocês uma atividade, né? A Rússia possuía, no início do século XIX, um exército inferior ao exército francês, né? O exército de Napoleão era um exército quase imbatível, né? O que explica a derrota napoleônica em sua campanha contra os russos após os russos desrespeitarem as imposições do bloqueio continental. Escreva aí a sua resposta e a gente já faz a correção.
Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? O que explica a derrota do governo de Napoleão Bonaparte para os russos, uma vez que os russos tinham um exército inferior ao exército francês, né? Então aqui a resistência do povo russo e o rigoroso inverno local acabaram vencendo o general francês. Além disso, né, os russos usaram a técnica de terra arrasada. Ao recuar o território, né, eles destruíam tudo que pudesse ser utilizado pelo exército de Napoleão Bonaparte, como, por exemplo, plantações. Se eles não conseguiam levar a colheita junto, eles incendiavam essa colheita, incendiavam as casas que poderiam servir de abrigo para o exército russo, impondo aí uma derrota, para o exército francês, impondo uma derrota a Napoleão Bonaparte. Então aqui o fim do Império, né? Essa derrota de Napoleão Bonaparte para o exército russo encorajou aí os tradicionais adversários da França a se reunirem mais uma vez, né? Então a Inglaterra, a Áustria, Prússia, que posteriormente vai dar origem à Alemanha, e Rússia, formaram aí um gigantesco exército que, depois de vencer os franceses, ocupou a França, né? E vai também ocupar a capital francesa, Paris, né? Isso em 1814. Napoleão Bonaparte foi aprisionado, mandado para um exílio na ilha de Elba, e Luís XVIII foi então reentronado, ele foi recolocado novamente no trono francês, né, pondo fim aí ao período de governo de Napoleão Bonaparte. Então aqui, pessoal, após a coroação de Napoleão Bonaparte, em 1804, né, período anterior a essa coroação chamado de governo consular, Napoleão inicia um período conhecido como imperial, marcado pelo expansionismo territorial da França perante os países da Europa, né? Napoleão, portanto, canaliza o seu furor revolucionário para as campanhas externas e a expansão imperialista da França na Europa, influenciando inclusive a história do Brasil, né? Quando ele resolve invadir Portugal em 1807, provocando aí a transferência da corte portuguesa, da família real portuguesa, para o Brasil. Galera, aqui as nossas referências, agradeço a sua presença, agradeço o nosso intérprete Natan, muito obrigado. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.